Oi, Rejane, tudo bem? Tudo bem. Então, a gente vai começar a fazer um atendimento sobre dor no joelho. Na verdade, eu e a Rejane, nós já nos conhecemos porque ela já tinha a questão, a gente já há algum tempo trabalhou em cima disso de uma forma muito sutil e leve, só com orientações, mas como a Rejane já é uma pessoa que conhece de alguma forma o trabalho, da estrutura, então foi uma coisa bastante simples para ela observar, perceber e poder se reconduzir, tá bom? Então, Rejane, obrigada. Eu imagino. Obrigada. E queria que você contasse então um pouquinho como foi quando a gente conversou sobre o joelho a primeira vez, quais eram suas queixas naquele momento e como depois dessa conversa, dessa orientação, como a coisa evoluiu de lá para cá. Tá. Bom, eu começo falando que eu tive uma ganha de peso muito grande, né? Engordei 40 quilos, eu era bem magrinha e fui com sobrepeso bem grande. E isso trouxe uma série de dores para o meu corpo, né? E um dos lugares que pegou muito foi o meu joelho. Eu comecei a sentir dificuldade de me locomover. Comecei a caminhar e senti que meu joelho doía muito e chegava a travar em alguns momentos, principalmente em descidas. Travava a ponto de eu ter que parar por algum tempo. Às vezes eu precisava chamar um Uber, um táxi, porque eu não conseguia sair do lugar, com o joelho travado, né? E eu estava muito preocupada com isso, achando que poderia ser uma artrite, uma artrose, sei lá. Comecei a pirar no assunto, né? Achando que poderia ser uma coisa muito grave. Eu não cheguei a procurar um médico, com medo de... Não gosto, eu sou uma pessoa que não gosto de médico, de remédio, dessas coisas. Mas estava preocupada, estava vendo a hora que eu ia precisar de algum remédio para ter que tratar. E aí um dia, conversando com a Tuti, ela começou a me orientar sobre esse joelho, né? Que, além da dor do joelho, tinha também uma dor na perna, na parte da frente, né? E dor no pé também, tanto no tornozelo quanto na parte de baixo do pé, né? Então essa parte estava toda muito comprometida, estava ficando muito difícil andar. E aí ela já estava desenvolvendo trabalho com o joelho, e aí ela me deu algumas orientações sobre meu joelho. Começou falando da minha postura, né? Ela começou a explicar, né? A mostrar o quanto eu estava descompensada na minha postura, né? E aí eu explico o que você falou? Vamos mostrar? Vamos mostrar. Tá? Então, vou pedir para você ficar de pé. Isso. E levantar a calça para expor o seu joelho. Isso. Parte da sua perna, da coxa. Aí, por exemplo, vira um pouquinho de lado, por favor. Isso. Agora, a Rejane, ela já está com o eixo colocado de uma forma diferente. Na ocasião da queixa, você consegue se lembrar como que estava o teu corpo? Isso. O joelho bem travado. O joelho bem travado para trás. A bacia não jogava para frente, né? Uma uma lordose. O teu eixo estava caído para frente. É isso? Eu tinha essa lordose, tinha esse tratamento do joelho,
sentia uma pressão muito grande no tornozelo. Uma pressão muito grande no tornozelo. Agora está até difícil para você encontrar a posição anterior, porque você já mudou de alguma forma, né? A posição da tua tíbia, o teu eixo que antes ele estava muito mais... Eu acho que você travava o teu corpo lá atrás, né? Eu acho que você deixava o teu peso no calcanhar. Isso. O teu peso era no calcanhar e os seus dedos retraíam. Isso. Né? Agora, na verdade, o teu peso, agora o teu eixo está bem à frente. Você estava com o eixo bem atrás anteriormente. Então, agora você já está com uma posição melhor no joelho. Então, coloca a posição hoje. Isso. Então, agora a Rejane, antes a tíbia dela ia para trás. Ficava o peso todinho no calcânio. Agora a tíbia dela já está com um certo ângulo para frente, abrindo espaço no joelho e dando espaço inclusive para a lombar, para a organização no eixo do corpo. Os dedos dos pés já estão mais abertos, né? Ela ainda sente a dor na parte frontal da perna em algumas situações e no tornozelo. O que está faltando agora na Rejane é fechar um pouco mais a base. Então, vira um pouquinho para frente. Isso. Então, a base dela está bem aberta. O peso do joelho dela está caindo para a parte interna dos joelhos, né? Então, eu vou pedir para você aproximar os seus pés, levando em consideração a sua crista ilíaca. Localiza onde é que está a tua crista ilíaca, que é aqui na frente, né? No quadril, não na lateral, né? A pontinha dela que fica aqui na frente. E a gente vai fechar um pouquinho mais a sua perna, isso, levando em consideração a bacia, né? Levando em consideração a bacia. Agora, o peso que estava caindo para a parte interna está pressionando a borda lateral externa dela. Ela está fazendo uma pressão, porque antes estava caído para dentro, agora tem uma tensão na borda lateral da perna. Então, para isso, ela vai ter que ainda aproximar um pouquinho mais os pés. Pode aproximar um pouquinho mais seus pés, um do outro. Isso. Para se ganhar essa posição, ela está ainda empurrando o joelho para trás. Ela vai soltar um pouquinho mais dos joelhos. Isso. Pode soltar um pouquinho mais, Rê. Deixa o joelho sorrir. Exato. Né? E vai direcionar o pé bem para o paralelo, porque o pé da Rejane está fazendo quase um ângulo para dentro. Está como se fosse um pé querendo tocar o outro. Ela vai deixar o pé bem alinhado para frente. Isso, exato. Porque o dedo dela, o hálux, estava fazendo uma curvatura, quase que um querendo encontrar o outro com uma curvatura. Agora eles estão indicados bem para frente. Exato, e com isso, o dedinho, principalmente o do lado esquerdo, ele já abriu. Ou seja, aquela tensão na lateral que ela estava, ela já não tem mais, porque já diluiu com o apoio do dedinho. Agora balança teu corpo para um lado e para o outro, só mobilizando o tornozelo, um lado e outro, um lado e outro. Aí percebe que existe o quê? Existe uma força na perna direita maior do que na perna esquerda. A perna direita dela está mais à frente do que a perna esquerda. Então, vou pedir para você fazer um ajuste entre a direita e a esquerda. Pode trazer, é pequenininha a diferença, mas pode ver que tem um retraimento da perna esquerda em relação à direita. Pode, como se você andasse 1 milímetro para frente. Com a perna direita, a minha direita e esquerda. Isso. Como é que você está sentindo agora?
No eixo, equilibrado. Você conseguia perceber essa posterioração do membro direito? Não, estou ganhando consciência agora. Isso. Mas eu percebo que eu tenho a impressão que o esquerdo está mais aberto. Isso. O esquerdo, esse lado aqui está mais aberto do que o direito. Esse aqui parece que está mais travado. Está mais travado, então já precisa soltar um pouquinho mais o joelho dele. Dá só uma soltadinha. Solta os dois joelhos. Isso, isso. Como se fosse um pliezinho. Isso. E deixa o dedinho do pé direito sentir a presença do teu peso. Vai trazendo peso para o dedinho. Vai trazendo percepção. Traz isso. Deixa o peso do teu corpo chegar no dedinho direito. Isso. Na medida que você for sentindo, vai deixando o teu dedo ganhar espaço. Isso. 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 Percebe? A borda lateral direita, ela é menos desenvolvida, vamos dizer assim, do que a esquerda, né? Sim. Isso, isso. Solta o joelho de novo, faz um aprofundamento agora dessa flexão. Isso, tá bom. Isso. Percebe se você precisa ganhar mais espaço nos seus pés. E vai dando mais espaço nos seus pés. Nos dedos dos pés, balança para um lado, balança para o outro. Isso, sente a presença do dedinho na lateral. O quanto esse dedinho direito ele está recebendo o peso do teu corpo, ou está ficando na articulação, né? Ao invés de vir para a pontinha, está ficando parado na articulação. Aham, aí o dedo conseguiu dar uma espreguiçada aí, né? Aí, isso, mantém, isso. Agora, Rê, quando você vai parar no meio, quando você for subir, alongar o teu corpo para cima, você não vai sair desse eixo, tá? Pode alongar o joelho sem estender, percebendo esse alongamento interno, sem deixar o teu joelho travar para trás. Isso. Sem perder essa sensação, essa percepção do teu dedinho. Isso. A gente vai fazer um giro na bacia. A gente vai empurrar o ilho direito, volta para o centro e depois a gente vai girar o ilho esquerdo e volta para o centro. Mantendo o essa... direito eu mando para trás. Roda para trás, isso, sem hiperestender o joelho. Mantém o joelho solto. Mantém o joelho solto. Solta o joelho, isso, isso, isso. E volta. Solta o ar e vai com o direito. Mesma coisa, no eixo, né? Isso, mantém o eixo, mantém a estabilização dos pés e volta. Isso. Quanto mais eu vou pro meu ilho, mais o meu pé, ele segura o chão, tá? Não deixa o pé rodar junto. Mais uma vez pro outro lado, percebendo esse apoio dos pés que se mantém firmes no chão. Isso. E voltou. E aí pro outro lado, mesma coisa. Ilho vai, faz o giro, deixa alongar a região
da articulação coxofemoral e voltou. Voltou, sente a bacia no meio, isso, direita e esquerda. Isso, flexiona os dois joelhos. Isso. Dá para perceber que um joelho, ele é um pouquinho mais baixo que o outro. Isso. O joelho direito, ele vem com mais facilidade, né? O esquerdo, perdão, vem com mais facilidade do que o direito. Mas já, de novo, faz a flexão, deixa até a pele do joelho esticar, sabe? Deixa a pele da coxa aqui próximo do joelho esticar, direcionando bem o teu joelho para frente. Isso. Aí vai precisar rodar o pé, né? Precisa rodar o calcânio para fora, na verdade. Empurra o calcanhar para fora. Isso, empurra o calcânio para fora, enquanto você está embaixo. Deixa os dedos se ajustarem no chão. Isso. E agora você sobe nessa nova base. Isso. Aí. Percebe o que está acontecendo com a tua perna? Você abriu mais a base dos seus dedos, né? Isso. Quando você for olhar os pés, cuidado para não jogar o joelho para trás, tá? Você abriu mais a base dos seus dedos. É outra perna, aumentou assim. Até a tua perna já mudou a altura dela, um joelho em relação ao outro. Aonde que a gente conseguiu fazer isso? Na rotação do teu calcânio. Você coloca o pé paralelo, não basta o dedinho e o dedão. Você precisa do osso do teu calcânio. Se o osso do calcânio entra, você comprime o teu tornozelo, né? Comprime o tornozelo, muda a relação com a tíbia, com o seu fêmur e com a sua bacia, tá? Então, o calcanhar, ele é super importante. Caminha um pouquinho, Rê. Caminha. Pode caminhar mesmo que você saia do vídeo, não tem problema. Caminha. Isso. Caminha soltinha. Caminha soltinha. Tenta caminhar pelo espaço. Isso, de uma forma confortável. Isso, melhor. Percebe que tem um lugar que você apoia mais o calcânio, outro lugar que você apoia menos o calcânio. Isso. Qual o pé que você apoia mais o calcanhar para andar? Peraí. Isso. Eu acho que eu apoio com mais firmeza o esquerdo. E eu acho que o direito... O direito, ele vai mais para os dedos do pé. Ele vai mais para a curva e para os dedos. O calcânio faz o empuxo, né? Da esquerda. Se apoia e puxa com a esquerda e pousa com a direita. Puxa para a esquerda e pousa com a direita. Então, um lado está mais forte do que o outro, né? Caminha mais, caminha mais. Caminha mais soltinha. Isso. Como é que tá agora o caminhar? Tá mais gostoso. Tá mais gostoso? Tá. Como é que tá o joelho? Não tá bem. Como é que tá a tíbia? Tá bem. Você falou que sente dor quando você desce a escada, né? Isso. Então, dá uma paradinha, mas agora você vai ficar de lado para mim, Rê. Mesma coisa, o pé paralelo, cuidado no calcânio para você não cair o pé para fora. A gente empurra o calcanhar para fora sem rodar a perna. Isso, sem fazer a torção, né? A rotação interna da perna. Dedão, dedinho e calcânio.
Joga o peso um pouquinho mais para frente, o teu eixo, a ponto de liberar os calcanhares. Isso, sente que os calcanhares são livres, então você pode rodar eles para fora, porque não tem peso sobre eles. Pode rodar o calcanhar. Isso, isso. A rotação do calcânio, ela é por baixo, ela não é no tornozelo. Percebeu a diferença? Roda como se tivesse uma mão pegando o teu calcanhar e puxando ele para fora. Uma mão embaixo do teu calcanhar, sabe? Como se eu pousasse a mão. Joga o teu peso para frente. Joga o teu peso para frente, solta os calcanhares. Isso. Ó, você está fazendo uma torção aqui, não aqui. Aí. Isso. Você não precisa dessa gordurinha aqui, ó. Tá? Coloca o calcanhar na minha mão. Isso. Essa sensação para fora. Isso. Roda a tíbia na direção dos pés. O dedo está completamente solto aqui, ó. Pode jogar o peso lá para frente. Aí, até sentir que tem peso aqui. Até sentir peso aqui. Peso aqui. Isso. Mais. Isso. Isso. Agora vai alongar sem tirar o peso daqui. Alonga, vai alongando, sem tirar o peso dos dedos. Sem tirar o peso dos dedos. Sem tirar o peso dos dedos. Isso. Sem tirar o peso dos dedos. Tá bom aqui? Está sentindo o peso nos dedos? Está sentindo? Eu sinto mais um dedão do que... aqui no esquerdo eu sinto. Aqui o direito ainda está um pouco mais consciente, mas eu ainda percebo que tem diferença. Mas você está sentindo o peso sobre o dedo? O dedo está no chão? Tá apoiado? Tá. Isso. Então, coloca o teu eixo um pouquinho mais à frente. Teu eixo vai um pouquinho mais à frente. Isso é na tíbia. Exato. Isso. Até o teu dedo relaxar, alongar. Depois eu edito. Até o teu peso alongar lá na frente. Alongar os seus dedos. Não joga o peso para trás. Não joga para trás. Mantém o peso lá na frente. Vai manter o peso lá na frente. Isso. Isso. Vai indo mais para frente. Mais para frente. Quando você não conseguir mais, você sentir que precisa de um apoio lá na frente, você vai deixar o teu corpo se deslocar e uma perna vai te pegar lá na frente. A perna que você quiser. Vai transferindo teu peso lá para frente, não. Mas está baixando no eixo, vai transferindo o peso para frente. Para frente, vai deixando o calcanhar, vai ter que sair do chão. Para frente, isso, vai para frente. Isso, até você tá indo para frente e para baixo. Para frente, até chegar uma hora que você precisa de uma perna lá para te pegar. Vai. Quando você cai, o teu eixo muda lá para frente. Vai. Como se fosse tombar, como se fosse tombar lá para frente. Aí chega uma hora que isso. Aí, volta uma perna para trás, e deixa essa perna na frente. Isso, aprofunda. Isso. Organiza lá atrás. Isso. Pode aprofundar essa frente. Isso, deixa a tíbia fazer. Isso, agora volta para trás.
Volta para trás. Isso. Mesma coisa com o outro lado. Vou cair de novo, Isso, né? vai inclinando, vai jogando o teu eixo lá para frente, aponto, isso, ótimo. Aponto, isso. Agora não deixa, agora organiza o calcânio lá atrás, não deixa abrir o pé, mantém o paralelo, mais paralelo, calcânio mais para trás, isso. Roda o calcanhar ao invés da ponta dos dedos. Calcanhar para fora, ao invés da ponta do dedo para dentro. Isso. E peso lá na perna da frente também. Isso. Como é que tá a tíbia? Tá doendo? Não tá doendo. Volta para trás. Agora a gente vai fazer isso daqui. Ia passar na frente, mas tudo bem. Ó, a gente vai fazer isso daqui, ó. E vai deixar o dedo, tá? O dedo dobrar, tá? E volta. Não só isso, ó. O pé todo, o dedo, tá? E volta, tá bom? Isso. Deixa o dedo dobrar lá atrás. Sustenta o calcanhar, calcanhar sustentado. Tá caindo. 5 dedos. Isso. E volta. E repete com o outro lado. Isso, vai deixando, vai descendo, isso, vai deixando os dedos dobrarem, 5 dedos no chão. Dedinho, dedão, uns 5 dedos. Pode dobrar mais se conseguir. Vai, isso, e voltou. Caminha um pouquinho. Como é que tá? A presença dos dedos, o peso. Estou sentindo bem os dedos, só que agora eu senti o joelho. Na volta ou na ida? Na ida, quando você foi, ou na volta? Na volta. Acho que eu sobrecarreguei. Mas a dor é como? Aqui, principalmente. Lá embaixo você não estava sentindo, você sentiu quando você voltou. Ou você estava sentindo lá? Não, senti na volta. A gente vai fazer de novo e a gente vai ver que ajuste que a gente tem que fazer no movimento de volta para você não sentir essa dor. Tá? Você sentiu só na perna direita? Não, eu senti nas duas. Nas duas. Isso. Isso, alinha os dois joelhos, tá caindo o calcânio, isso. Quando você voltar, você não vai voltar tentando esticar o joelho, você vai voltar com flexibilidade no joelho, volta, com flexibilidade, isso. Mais flexível, percebeu que voltou? Faz de novo, e quando você voltar, na volta, você está aqui. Quando você voltar, tá? Não enrijece na volta com medo de cair para trás. Isso. Quando voltar, isso. E aí dói quando você faz isso? Agora foi mais leve. Ficou mais leve. Eu acho que se eu estou sentindo uma dor foi porque eu fiz anteriormente. E aí, Ficou sensível. Quer repetir algum dos lados? Esse lado foi o que veio mais. Quer repetir com ele? Esse aqui é o que vai na frente, né? Isso. Pisa com o pé todo. Abre o dedão, abre o dedão. Isso. Sente que você tem base. Quando voltar, volta recolhendo. Volta na sua flexão. Volta na flexão. Melhor.
E aí você alonga. Como é que foi? Melhor. Melhor, né? Porque se você volta querendo dar o tranco nele para trás, ele vai machucar. Mas quando você volta com o joelho, com a flexão do joelho, aí você não vai machucar. É a mesma coisa quando você desce a escada. Essa escada não é boa para subir e descer porque ela tem um degrau muito, muito alto. Mas uma escada média, você observa onde você consegue receber o peso do teu corpo, fazer a flexão, segura no corrimão e aí você experimenta como um exercício. Descer e na percepção de que o ângulo da escada não te recebe, aí você desce de lado com a mesma flexão no joelho, tá? Caminha um pouquinho, isso. Observa agora como que está a parte superior do teu tronco. Depois que a gente começou a mexer na base, o que está acontecendo com o teu eixo, com os seus ombros, as suas costas? Mudou alguma coisa? Eu acho que aqui na lombar ficou mais solto. Está mais leve aqui. Também mais leve nos ombros, porque não está carregando tudo aqui, né? Agora a cervical continua tensa. Tá Olha para os lados enquanto você caminha, ao invés de você fazer um olhar fixo, ponto fixo, caminha com a sua cabeça também, olhando para o espaço, depositando o olhar nas coisas, na bola, nos tecidos, no reformer. Caminha olhando para o espaço, isso. Deixa a tua cabeça fazer parte do teu movimento, sabe? Ao invés de eu segurar a minha cabeça e separar ela do meu ombro, do meu corpo inferior, vamos dizer assim, né? Mas deixa a tua cabeça participar. Respira. Isso. Pega a bola aí, Rê, a gente acabar de um jeitinho gostoso. Coloca a bola aqui. Isso. Senta na bola. Isso. Tá boa a altura da bola? Ela tá bem macia. Tá. Isso. E aí, isso. Se você conseguir colocar os dois pés à frente, melhor. Isso. E dá uns pulinhos aí, sabe? Isso. Isso, dá uns pulinhos. Deixa amaciar a coluna, deixa amaciar a cabeça, amaciar os joelhos, sentir os dedos dos pés, os braços, se eles estão caídos para frente. Deixa eles, gostosinho. Isso. E se quiser dar uma roladinha, sabe? Assim, na bola, para um lado, rolar para o outro, isso. É coisa boa, gente. É muito bom. É muito bom. É muito bom. É muito bom. E aí? Como é que você tá? Tô bem. Como que você estava quando a gente começou a fazer o trabalho e como você está agora? Consegue ter esses dois momentos? Sim. Eu tava com dor no pé, uma leve dor no pé, né? Não tô com a dor no pé. O joelho tava um pouquinho sensível, não tô sentindo mais nada. Sinto que a coluna tá mais bem colocada, mais alinhada. A respiração está mais gostosa, né? Mais tranquila. Não fiquei cansada. E quando você falou dessa tensão da nuca e você caminhou olhando, como que você sente que isso reverberou na tua cervical? Foi ótimo, assim.
Parece que cria espaço, né? Você consegue perceber o quanto você sobrecarrega, quanto você coloca força de sustentação nessa base da tua cabeça, no teu pescoço, né? O quanto fixa a tua cabeça fica e que a cabeça ela pode passear com a gente, ela pode olhar, ela pode inclinar, né? Então, essa observação da cervical ela é legal, porque é uma rigidez na tua forma de se colocar, né? No movimento, de pé, na atenção das coisas. E aí, lembrar de que você pode soltar, que você pode ter maneios de cabeça, né? E como você mesma falou, tem espaço. Tá? Já bem mais agradável, a sensação corporal está bem melhor, mais consciente, um pouco mais consciente. E melhor estar nele, né? Bem mais gostoso. Ah, legal, tá mais presente, né? Tá mais presente. Isso é muito bacana. A Regiane, ela tinha lá atrás, ela tinha um eixo mais deslocado para o calcanhar dela. Então, a primeira orientação que eu dei há algum tempo atrás para ela trazer um pouco mais o eixo para frente, permitindo que o joelho fosse mais solicitado e tivesse essa oportunidade de flexibilizar, e aí flexibilizar também os dedos na caminhada, né? Mudar um pouco a relação com o eixo dela, principalmente o eixo. Acho que foi a primeira coisa que a gente tocou naquela ocasião, porque mudando o eixo, ia solicitando o calcâneo de uma forma diferente, ia solicitando os dedos de uma forma diferente, ia solicitando o joelho de uma forma diferente. E essa questão do sobrepeso, né, na imagem do corpo, quando você está muito pesado, a tua tendência também é querer segurar esse peso. Você não consegue fluir, muitas vezes, com uma mudança tão abrupta de peso. Então, a Regiane teve a oportunidade de mudar um pouco esse eixo, sentiu o corpo dela, a lombar dela trabalhando de forma diferente, a coluna dela, o joelho dela. E do começo do atendimento que a gente fez para agora, então ela já tem um alinhamento um pouco mais anterior, né, anteriorizado com o eixo dela, mas a gente aprofundou para ela tomar a percepção mais dos dedos. A gente observou uma diferença entre o lado direito e o lado esquerdo. Então, uma perna que ela puxa mais no movimento do que a outra. Então, a gente deu uma equalizada na percepção do dedinho, do dedão dessa perna que flutua mais, né, que no caso é a direita dela. A gente fez um pouco de ajuste na base, trazendo a perna dela, que está um pouquinho para trás, um pouco mais para frente. Então, a gente mexe também no deslocamento da bacia. E fizemos esse descarrego para frente, porque a queixa dela é nessa musculatura anterior da perna, da tíbia, né? Então a gente fez esse deslocamento do peso dela para frente, para ela sentir como a perna dela pode angariar o peso dela à frente e como ela retoma o eixo sem forçar, sem empurrar o joelho dela para trás, mas sim recebendo com a articulação ativa e o alinhamento, a parte de cima, como a gente mexendo nessa base, como a parte de cima foi se ajustando dentro dessa nova base, até essa tensão que ela sente bastante na cervical, que tem um certo congelamento na articulação, e que a gente foi aqui, assim, rapidinho, dando um pouco de mobilidade, para ela começar a prestar atenção no nível de esforço que ela faz nessa região abaixo da cabeça, na parte superior da coluna dela, da cervical. Então, Rê, te agradeço demais. Eu te agradeço por esse corpo. Te agradeço demais. E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma segunda, depois dessa, que também a gente pode deixar gravado, e eu também apresentar para o Rafael e para o Carlos Eduardo.
tá bom? Então o link vai ficar lá no YouTube, vou colocar lá no meu canalzinho e aí eu compartilho contigo e compartilho com eles, tá bom? Joia. Só as pessoas que tiverem link vão poder ver. Tá ótimo. Tá bom, querida? Tá ótimo. Te agradeço demais, um beijo. Prazer. Outro beijo. Valeu.